Parte final do livro agora. Ensinamento. Depois de ter restabelecido a sua fortuna, o Marquês morreu exausto de fadiga. Alguns meses depois da sua morte, em 1833, a Marquesa foi obrigada a levar Moina às águas dos Pirineus. A caprichosa quis ver a beleza daquelas montanhas. Voltou às águas e, no regresso, passou-se a esta horrível cena. Meu Deus, disse Moina, fizemos bem mal, minha mãe, e não ficar aqui mais alguns dias nas montanhas. Estávamos lá bem melhor do que aqui. Ouvi os contínuos gemidos daquela maldita criança e a tagarelice dessa desgraçada criatura de que não compreendi uma só palavra? Que gente nos deram por vizinhos! Esta noite foi uma das mais terríveis que tenho passado na minha vida. Não ouvi nada, respondeu a marquesa. Mas, minha querida filha, vou falar com a hospedeira e pedir-lhe o quarto contigo. Estaremos aí sós e não teremos barulho. Como te achas hoje? Estás cansada? Dizendo estas últimas frases, a marquesa erguera-se para se aproximar do leito de Moina. Vejamos, disse procurando a mão da filha. Oh, deixa-me, mamãe, volveu Moina. Estás tão fria. E a jovem voltou-se com um movimento de enfado, mas tão graciosa que seria difícil a uma mãe se ofender com ele. Neste momento, um gemido, cujo acento suave e prolongado devia rasgar o coração de uma mulher, ressoou no quarto vizinho. Mas se ouviste isto durante toda a noite, por que não me acordaste? Teríamos um gemido mais profundo ainda interrompeu a marquesa, que exclamou: É alguém que morre! E saiu apressadamente. Manda-me, Paulina, disse Moina. Vou me levantar. A marquesa desceu prontamente e encontrou a dona do hotel no pátio, no meio de algumas pessoas que pareciam ouvi-la atentamente. Minha senhora, pôs junto de nós alguém que parece sofrer muito. Ah, nem me fale nisso, exclamou a hospedeira. Acabo de mandar chamar o administrador. Imagina a senhora marquesa que é uma pobre desgraçada que chegou ontem à noite a pé. Vinha de Espanha, sem passaporte nem dinheiro, e trazia ao colo uma criancinha a morrer. Não pude deixar de recebê-la. Esta manhã fui vê-la, porque ontem, quando aqui apareceu, fez-me enorme pena. Pobre mulher, estava deitada ao lado do filho e ambos se debatiam contra a morte. Quando cheguei junto dela, tirou um anel do dedo e disse: Só possuo isto. Tome-o para se pagar. Será suficiente. Não me demorarei aqui muito. Pobre criança, vamos morrer juntos. Peguei no anel, perguntei-lhe quem era, mas não quis me dizer o nome. Mandei já chamar o médico e o senhor administrador. Mas, exclamou a marquesa, preste-lhe todos os socorros que lhe possam ser necessários. Meu Deus, talvez seja tempo ainda de salvá-la. Pagar-lhe-ei tudo o que gastar. Ah, minha senhora, ela me parece muito altiva. Não sei se quererá. Vou vê-la. E a marquesa subiu imediatamente ao quarto da desconhecida, sem pensar no mal que a sua presença ia fazer àquela mulher no momento em que a diziam agonizante, pois estava ainda de luto. E apesar dos horríveis sofrimentos que haviam alterado a fisionomia de Helena, ela reconheceu a filha mais velha. Vendo uma mulher vestida de negro, Helena sentou-se na cama, soltou um grito de terror e deixou-se cair, quando nessa mulher reconheceu a mãe. Minha filha, disse a senhora de Glemont, de que precisa? Paulina, Moina. Já de nada preciso, respondeu Helena com voz fraca. Esperava tornar a ver meu pai, mas o seu luto anuncia-me. Não acabou. Apertou a criança de encontro ao peito como para aquecê-la, beijou-a na fronte e lançou à mãe um olhar onde se lia uma censura, ainda que envolta com perdão. A marquesa não quis ver a censura. Esqueceu-se que Helena fora a criança concebida outrora nas lágrimas e no desespero, a filha do dever e que tão grandes desgraças lhe causaram. Aproximou-se meigamente da filha mais velha, lembrando-se apenas que Helena fora a primeira a fazer-lhe conhecer os prazeres da maternidade. Os olhos da mãe estavam cheios de lágrimas,
e, beijando a filha, exclamou: Helena, minha filha. Helena conservava-se calada. Aí acabava de receber o derradeiro suspiro do seu único filho. Nesse momento, Moina entrava seguida de Paulina, a sua criada grávida, a dona do hotel e o médico. A marquesa conservava entre as suas a mão gelada da filha e contemplava-a com verdadeiro pesar. Desesperada pela desgraça, a viúva do marinheiro, que se tinha salvo de um naufrágio conservando apenas da sua bela família um único filho, disse numa voz horrível dirigindo-se à mãe: Tudo isto é obra sua. Se tivesse sido para mim o que... Moina, saia, saiam todos, gritou a senhora de Glemon, cobrindo a voz da Helena com a sua. Por piedade, minha filha, tornou ela. Não renovemos neste momento as tristes luzes. Calar-me-ei, retrucou Helena, fazendo um esforço sobrenatural. Sou mãe. Sei que Moina não deve. Onde está meu filho? Moina voltou, impelida pela curiosidade. Minha irmã, disse aquela criança cheia de mimos. O médico. Tudo é inútil, disse aquela criança. Não, rei. Tudo é inútil, voltou Helena. Ah, por que não morri aos 16 anos quando queria matar-me? A felicidade nunca se acha fora das leis. Moina, tu morreu inclinando a cabeça para o filho que apertava assim convulsivamente. Tua irmã queria te dizer, Moina, disse a senhora de Glemon, quando voltou para seu quarto, onde rompeu em sentido pranto, que a felicidade nunca se encontra para a jovem numa vida romanesca, fora das ideias recebidas e, principalmente, longe de sua mãe. Capítulo 6. A velhice de uma mãe culpada. Expiação. Num dos primeiros dias do mês de junho de 1844, uma senhora de cerca de 50 anos, mas que parecia velha demais para a sua idade, passeava ao sol, perto do meio-dia, por uma alameda, no jardim de um grande palacete situado na rua Plumet, em Paris. Depois de ter dado 2 ou 3 voltas pela vereda levemente sinuosa onde se achava, para não perder de vista as janelas de um aposento que parecia atrair toda a sua atenção, foi-se sentar numa cômoda cadeira de palha. No lugar onde se encontrava, a dama podia abranger não só os bulevares, no centro dos quais se elevava a admirável cúpula dos Inválidos, realçando seu dourado entre os olmeiros, paisagem admirável, mas ainda o aspecto menos grandioso do seu jardim terminado pela fachada acinzentada de um dos mais belos palácios do bairro Saint-Germain. Aí tudo se achava mergulhado em silêncio, os jardins vizinhos, os bulevares, os inválidos. Porque, nesse aristocrático bairro, o dia só começa ao meio-dia. A não ser por algum capricho, ou porque uma jovem queira montar a cavalo, ou porque um velho diplomata tem um protocolo a refazer, a essa hora, criados e patrões, todos dormem, ou todos despertam. A velha senhora tão matutina era a Marquesa de Glemont, mãe da senhora de Saint-Mérain, a quem pertencia esse belo palácio. A marquesa privava-se dele em proveito de sua filha, a quem tinha dado toda a sua fortuna, reservando para si uma pensão vitalícia. A Condessa Mona de Saint-Nervain era a última filha da senhora de Glemont. Para a fazer desposar o herdeiro de uma das casas ilustres de França, a marquesa sacrificara tudo. Nada mais natural. Tinha perdido sucessivamente 2 filhos. Um, Gustavo, Marquês de Devermont, morrera de cólera. O outro, Abel, tinha sucumbido em Constantino. Gustavo deixou viúva e filhos. Mas a afeição bastante tíbia que a senhora de Glemont tivera pelos filhos enfraquecera ainda passando para os netos. Procedia muito corretamente com a senhora de Glemont, filha, mas cingia-se ao sentimento superficial que o bom gosto e as conveniências nos mandam testemunhar ao próximo. Regularizada perfeitamente a fortuna dos 2 filhos, reservava para sua querida Moina as suas economias e os seus bens. Moina, bela e encantadora desde criança, tinha sido sempre para a senhora de Glemont objeto de uma dessas predileções inatas ou involuntárias nas mães de família.
Simpatias fatais que parecem inexplicáveis ou que os observadores sabem explicar excessivamente bem. O rosto encantador de Moina, o som de voz dessa filha querida, os modos, o andar, a fisionomia, os gestos, tudo despertava na marquesa as mais profundas comoções, que podem animar, perturbar ou encantar o coração de uma mulher. O princípio da sua vida presente, futura e passada, estava no coração daquela jovem, onde lançou todos os seus tesouros. Moina tinha, felizmente, sobrevivido aos 4 irmãos mais velhos. A senhora de Glemon perdera, da maneira mais desgraçada, dizia-se na alta roda, uma menina encantadora cujo destino era quase desconhecido e um menino de 5 anos vítima de uma catástrofe horrível. A marquesa viu certamente um presságio do céu no respeito que o destino parecia ter pela filha preferida, e apenas tinha umas fracas recordações dos filhos que a morte lhe arrebatara ao sabor dos seus caprichos e que conservava no fundo de sua alma, como esses túmulos erigidos num campo de batalha que quase desaparecem sobre as flores do campo. O mundo podia pedir à marquesa contas severas dessa indiferença e dessa predileção. Porém, a sociedade de Paris é arrastada por uma tal torrente de acontecimentos, de modas, de ideias novas, que a existência da senhora de Glermont era aí esquecida. Não pensava em considerar um crime essa frieza, esse esquecimento que a ninguém interessava, enquanto que a sua viva ternura por Moina interessava muita gente e tinha toda a santidade de um preconceito. De resto, a marquesa pouco frequentava a sociedade e, para a maior parte das famílias que a conheciam, parecia boa, meiga, piedosa e indulgente. Ora, não seria preciso um interesse muito vivo para ir além destas aparências com que o mundo se contenta? Depois, que não se perdoa aos velhos quando se afastam como sombras e só desejam ser uma recordação? Enfim, a senhora de Clermont era um modelo muitas vezes citado pelos filhos aos pais, pelos genros às soras. Tinha, ainda em vida, dado os bens a Moina, contente com a felicidade da jovem condessa e vivendo só por ela e para ela. Se algum velho prudente censurava o seu procedimento, dizendo: a senhora de Glemont talvez se arrependa um dia de haver se desapossado da sua fortuna em favor da filha, porque se conhece bem o coração da senhora de Saint-Héreen, pode ter a mesma confiança na moralidade do genro? Elevava-se imediatamente contra estes profetas um murmúrio geral e, de todos os lados, choviam elogios à mãe. Deve-se prestar essa justiça à senhora de Saint-Héreen, dizia uma senhora muito nova. A mãe não achou mudança alguma em torno de si. A senhora de Clermont está muito bem alojada. Tem carruagem sempre às ordens e pode frequentar a sociedade como dantes e ir onde queira. Exceto aos italianos, respondia em voz baixa um parasita, uma dessas personagens que se julgam no direito de acabrunhar os amigos de epigramas sob o pretexto de dar provas de independência. A marquesa só gosta de música, no que toca a assuntos estranhos à filha predileta. Tocava e cantava tão bem no seu tempo, mas como o camarote da condessa está sempre invadido por uma multidão de admiradores, e incomodaria a jovem, de quem já se fala como de uma grande coquette, a pobre mãe não vai nunca aos italianos. A senhora de Saint-Héreen, dizia uma moça solteira, oferece à sua mãe umas noites deliciosas, um salão onde vai toda Paris. Um salão onde ninguém presta atenção à marquesa, tornava o parasita. O fato é que a senhora de Clermont nunca está só, dizia um jovem pretensioso tomando partido das senhoras. De manhã, replicava o velho observador em voz baixa, a querida Moina está no bosque. À noite, a querida Moina vai ao baile ou ao teatro. Mas é certo que a senhora de Clermont tem o recurso de ver a sua querida filha enquanto se veste ou durante o jantar, quando a querida Moina janta, por acaso, com a sua querida mãe. Ainda não há 8 dias, sim, continuou o parasita dando o braço a um tímido preceptor que ia pela primeira vez àquela casa. Vi essa pobre mãe triste e sozinha junto do fogão. Que tem? Perguntei-lhe. A marquesa fitou-me sorrindo, mas com certeza tinha chorado. Pensava, respondeu-me ela, que é bem singular me encontrar só, depois de ter tido 5 filhos. Mas são coisas do nosso destino. E depois sou feliz quando sei que Mana se diverte.
A marquesa podia confiar em mim, que conhecia o marido. Era um pobre homem e foi bem feliz por ter casado com ela. Devia-lhe certamente o pariato e as funções que tinha na corte de Carlos X. Mas insinuam-se tantos erros nas conversações tidas na sociedade, fazem-se com tanta leviandade desgraças tão profundas, que o historiador dos costumes é obrigado a pesar com sensatez as asserções descuidadamente emitidas por tantos indiferentes. Enfim, talvez nunca se deva declarar de que lado está a razão, se do filho, se da mãe. Entre esses dois corações só há um juiz possível. Esse juiz é Deus. Deus que, muitas vezes, assenta sua vingança nos seios das famílias, servindo-se eternamente dos filhos contra as mães, dos pais contra os filhos, do povo contra os reis, dos príncipes contra as nações, de tudo contra tudo. Substituindo no mundo moral os sentimentos pelos sentimentos, procedendo em vista de uma ordem imutável no fim que só ele conhece. Sem dúvida, tudo vai para o seu seio, ou, melhor ainda, para aí volta. Estes pensamentos religiosos, tão naturais aos corações dos velhos, flutuavam na alma da senhora de Glemont. Achavam-se aí meio luminosos, ora ocultos, ora emergindo completamente, como flores atormentadas à superfície das águas durante uma tempestade. Sentara-se cansada, enfraquecida por uma longa meditação, por um desses em que surge toda uma existência, desenrolando-se ante os olhos dos que pressentem a morte. Essa mulher, envelhecida antes do tempo, teria oferecido um quadro curioso a algum poeta que passasse pelo boulevard. Vendo assentada à fraca sombra de uma acácia, todos poderiam ler uma das 1000 coisas escritas naquela face pálida e fria, apesar dos raios quentes do sol. O seu rosto cheio de expressão representava qualquer coisa mais grave ainda do que uma existência a declinar, ou mais profunda do que uma alma oprimida pela experiência. Era uma dessas fisionomias que, entre 1000 desdenhadas porque não possuem caráter, nos fazem parar um momento, nos dão o que pensar. Como, entre 1000 quadros de um museu, nos sentimos fortemente impressionados, ou pela cabeça sublime onde Murilo pintou a dor materna, ou pelo rosto de Beatriz Cenci, onde Guido soube representar a mais tocante inocência no fundo do mais horrível crime, ou pela face sombria de Felipe II, onde Velázquez imprimiu para sempre o terror majestoso que deve inspirar a realeza. Certos rostos humanos são imagens despóticas que nos falam, interrogam, respondem aos nossos secretos pensamentos e fazem até poemas completos. O rosto gelado da senhora de Glemont era uma dessas terríveis poesias, uma dessas faces espalhadas aos milhares na Divina Comédia de Dante Alighieri. Durante a rápida estação em que a mulher permanece em flor, os caracteres da sua beleza servem-lhe admiravelmente bem para a dissimulação à qual a sua fraqueza natural e as leis sociais a condenam. Sob o rico colorido do seu fresco rosto, sob o fogo das suas feições tão delicadas, com tantas linhas curvas ou retas, mas puras e perfeitamente determinadas, todas as suas comoções podem permanecer secretas. O rubor, então, nada revela, aumentando ainda cores já tão vivas. Todos os focos interiores concordam tão bem com a luz desses olhos brilhantes de vida que a passageira chama de um sofrimento aparece como um encanto a mais. Por isso, nada há mais discreto do que um rosto juvenil, porque também não há nada mais imóvel. A fisionomia de uma jovem tem a serenidade, o polido, a frescura da superfície de um lago. A das mulheres só se revela aos 30 anos. Até essa idade, o pintor só lhes acha no rosto rosa e branco sorrisos e expressões que repetem o mesmo pensamento, pensamento de mocidade e de amor, pensamento uniforme sem profundidade. Mas, na velhice, tudo na mulher falou, as paixões incrustaram-se no rosto, foi a amante, esposa e mãe. As mais violentas expressões de alegria e de dor acabaram por lhe alterar, torturar o rosto, formando aí 1000 rugas, tendo todas uma linguagem, e uma cabeça de mulher torna-se então sublime de horror, bela de melancolia ou magnífica de serenidade. Se é permitido prosseguir essa estranha metáfora, o lago estancado deixa então ver todos os traços das torrentes que o produziram. Uma cabeça de mulher velha já então não pertence nem ao mundo que,
frívolo se assusta de ver a destruição de todas as ideias de elegância a quem está habituado, nem aos artistas vulgares que nada descobrem aí, mas sim aos verdadeiros poetas, àquelas que possuem o sentimento de uma beleza independente de todas as convenções sobre que repousam tanto preconceitos com respeito à arte e à formação. Ainda que a senhora de Glemont tivesse um chapéu moderno, era fácil ver que os seus cabelos haviam embranquecido devido a comoções cruéis. Mas a maneira como os usava, separados ao meio, traía o seu bom gosto, revelava os seus graciosos hábitos de mulher elegante e desenhava perfeitamente a sua fronte envelhecida, enrugada, onde se encontravam ainda assim vestígios do seu antigo brilho. A forma do rosto, a regularidade das feições davam uma ideia, fraca na verdade, da beleza de que fora, por certo, orgulhosa. Porém, esses indícios acusavam ainda mais as dores, que deviam ter sido agudíssimas para alterar até aquele ponto o rosto outrora tão formoso. Tudo era silencioso naquela mulher. O andar e os movimentos tinham esse sossego grave e recolhido que imprime respeito. A sua modéstia, alterada em timidez, parecia ser o resultado do hábito, que tomara alguns anos, de se eclipsar na presença da filha. As suas palavras eram raras, suaves, como as de todas as pessoas obrigadas a refletirem, a concentrarem-se, a viverem consigo mesmas. Essa atitude inspirava um sentimento indefinível, que nem era receio nem compaixão, mas em que se fundavam misteriosamente todas as ideias que despertam essas diversas afeições. Enfim, a natureza das suas rugas, a tristeza do seu olhar, tudo eloquentemente testemunhava estas lágrimas que, devoradas pelo coração, não caem nunca na terra. Os desgraçados, acostumados a contemplarem o céu, para o tomarem como testemunho das desgraças da sua vida, teriam reconhecido facilmente nos olhos dessa mãe o hábito cruel de uma oração feita a cada momento do dia e os vestígios ligeiros desses golpes secretos que acabam por destruir as flores da alma e até o próprio sentimento da maternidade. Os pintores têm cores para esses retratos, porém as ideias e as palavras são impotentes para as traduzir fielmente. Encontram-se na expressão do rosto fenômenos que a alma percebe pela vista, mas a narrativa dos fatos a que são devidas estas são terríveis alterações da fisionomia. Ai, meu Deus! Mas a narrativa dos fatos a que são devidas essas tão terríveis alterações da fisionomia é o único recurso que resta ao poeta para as fazer compreender. O rosto da marquesa anunciava a tempestade calma e fria, um combate secreto entre o heroísmo da dor materna e a enfermidade dos nossos sentimentos, que são infinitos como nós mesmos e onde nada se encontra de infinito. Esses sofrimentos incessantemente recalcados haviam produzido, por fim, um não sei quê de mórbido naquela mulher. Sem dúvida, algumas comoções por demais violentas tinham alterado fisicamente aquele coração materno, e alguma doença, um aneurisma talvez, ameaçava lentamente Júlia sem que ela o soubesse. As verdadeiras penas são na aparência tão tranquilas no seu leito profundo onde parecem dormir, mas onde continuam a corroer a alma, como esse terrível ácido que fura o cristal. Nesse momento, duas lágrimas corriam pelas faces da marquesa, e ergueu-se como se alguma recordação mais pungente que todas as outras a tivesse ferido vivamente. Julgara, sem dúvida, o futuro de Moina. Ora, prevendo os desgostos que aguardavam sua filha, todas as desgraças da sua própria vida lhe alancearam o coração. A situação desta mãe compreender-se-á explicando a da filha. O conde de Saint-Héreen tinha partido há cerca de 6 meses em cumprimento de uma missão política. Durante esta ausência, Moina, que a todas as vaidades de mulher elegante juntava às vontades caprichosas da criança cheia de mimos, divertia-se, por leviandade ou para obedecer às mil garridices da mulher, e talvez para lhes experimentar o poder, a brincar com a paixão do homem hábil, porém sem coração, dizendo-se louco de amor, desse amor em que se combinam todas as pequenas ambições sociais e vaidosas no fato. A senhora de Glemont, a quem uma longa experiência ensinara a conhecer a vida, a julgar os homens, a temer a sociedade, tinha observado os progressos dessa intriga e pressentia a perda da filha.
vendo-a cair nas mãos de um homem para quem não havia nada sagrado. Não era para a pobre mãe um horror encontrar um devasso no homem que Moina escutava com prazer? A sua filha querida achava-se à borda de um abismo. Tinha disso a tremenda certeza e não ousava desviá-la, porque tremia diante da condessa. Sabia de antemão que Moina não atenderia nenhum dos seus sensatos conselhos. Não tinha poder algum sobre a sua alma, de ferro para ela e tão suave para todos os demais. A sua ternura levá-la-ia a se interessar pelas desgraças de uma paixão justificada pelas qualidades nobres do sedutor. Porém, sua filha seguia um movimento de coquetismo, e a marquesa desprezava o conde Alfredo de Vandenesse, sabendo-o incapaz de considerar a luta com Moina como uma partida de xadrez. Apesar de Alfredo de Vandenesse causar horror a essa desgraçada mãe, via-se obrigada a ocultar no mais íntimo do coração as razões supremas da sua antipatia. Achava-se intimamente ligado ao Marquês de Vandenesse, pai de Alfredo, e essa amizade, respeitável aos olhos do mundo, autorizava o rapaz a ir familiarmente à casa da Condessa de Saint-Héreen, pela qual fingia uma paixão que durava desde a infância. Seria debalde que a senhora de Clermont se decidiria a lançar entre a filha e Alfredo de Vandenesse uma palavra terrível que os devia separar. Estava certa que não o consentiria, não obstante o poder dessa palavra, que a desonraria aos olhos da filha. Alfredo tinha demasiada corrupção, Moina demasiado espírito para acreditar nessa revelação, e a jovem condessa tê-la-ia posto de parte considerando-a como astúcia materna. A senhora de Glemont construíra o seu cárcere com as suas próprias mãos e encerrara-se nele para aí morrer, vendo perder-se a bela existência de Moina, essa vida que se tornara a sua glória, a sua felicidade e consolação, uma existência para ela 1000 vezes mais querida do que a sua própria. Sofrimentos horríveis, incríveis, sem linguagem, abismo sem fundo. Esperava impacientemente que a filha se erguesse e ao mesmo tempo receava sua presença, semelhante ao desgraçado condenado à morte que desejaria acabar com a vida e ao mesmo tempo se sente gelado pensando no carrasco, nem faz sentido. A marquesa resolvera tentar um último esforço, porém temia talvez menos ver malograda a sua tentativa do que receber um desses ferimentos tão dolorosos ao seu coração, que lhe haviam esgotado toda a coragem. O seu amor de mãe chegará àquele ponto. Amar a filha, temê-la, recear uma punhalada e expor-se ao seu golpe. O sentimento materno é tão grande nos corações amorosos que, antes de chegar à indiferença, uma mãe deve morrer se apoiando em algum grande poder, a religião ou o amor. Desde que se levantara nessa manhã, a fatal memória da marquesa reconstruíra-lhe alguns desses fatos, insignificantes na aparência, mas que na vida moral se tornam grandes acontecimentos. Com efeito, um gesto desenvolve por vezes todo um drama. O acento de uma palavra despedaça uma existência inteira, perdão. A indiferença de um olhar mata a paixão mais venturosa. A Marquesa de Glemont tinha desgraçadamente visto muitos gestos, ouvido muitas dessas palavras, recebido muitos desses olhares terríveis para a alma, para que as suas recordações pudessem incutir-lhe esperanças. Tudo lhe provava que Alfredo a tinha perdido no coração da filha, onde se conservava ainda menos como um prazer do que como um dever. 1000 coisas, insignificantes até, atestavam-lhe o procedimento detestável da condessa para com ela, ingratidão que a marquesa considerava talvez como castigo. Procurava desculpas para a filha nos desígnios da providência, a fim de ainda adorar a mão que a feria. Durante essa manhã, recordou-se de tudo e sentiu-se de novo tão vivamente ferida no coração que o cálice da amargura devia transbordar, por muito leve que fosse o desgosto aí lançado. Um olhar frio podia matar a marquesa. É difícil descrever estes fatos domésticos, mas alguns bastarão talvez para indicar todos. Assim a marquesa, tornando-se um pouco surda, nunca pudera conseguir que Moina levasse a voz para lhe falar. E no dia em que, na ingenuidade da criatura que sofre, pediu à filha que repetisse uma frase que não compreendera, a jovem condessa obedeceu, porém com tão má vontade que não permitiu à mãe reiterar o seu modesto pedido. Desde esse dia, quando Moina narrava um fato qualquer,
A marquesa tinha o cuidado de se aproximar dela. Mas muitas vezes a condessa parecia aborrecida com a enfermidade que censurava levianamente a mãe. Este exemplo, escolhido entre mil, só podia ferir o coração da mamãe. Todos esses fatos teriam talvez escapado a um observador qualquer, pois só uma delicadeza de mulher os poderia notar. Tendo a senhora de Glemont dito um dia à filha que a princesa de Cadignan viera visitá-la, Mona exclamou simplesmente: Como? Veio visitá-la? A expressão com que a filha proferiu estas palavras dava a entender um espanto, um desprezo intraduzíveis. A senhora de Glemont levantou-se, sorriu e foi chorar em segredo. As pessoas bem educadas, e as mulheres principalmente, se traem os seus sentimentos é por movimentos imperceptíveis, mas e nem por isso fazem com que vibrem menos nos corações daqueles que podem achar nas suas existências situações análogas à daquela mãe angustiada. Oprimida com semelhantes lembranças, a marquesa de Glemont recordou-se de um destes fatos microscópicos tão picantes, tão cruéis, que nunca lhe haviam mostrado tão bem como naquele momento o desprezo atroz oculto dos sorrisos. Mas as lágrimas secaram-se quando ouviu abrir as janelas do quarto onde a filha repousava. Dirigiu-se apressada para ir, seguindo a alameda onde estivera sentada. Enquanto andava, notou o cuidado particular com que o jardineiro varrera essa rua, pouco tratada há algum tempo. Quando a senhora de Clermont chegava junto das janelas do quarto da filha, as persianas fecharam-se bruscamente. Moina, chamou ela. Não teve resposta. A senhora Condessa achava-se na saleta. Disse a criada de quarto de Moina quando a marquesa perguntou se a filha estava levantada. A senhora de Clermont estava muitíssimo preocupada de coração e de espírito para refletir naquele momento em circunstâncias tão insignificantes. Dirigiu-se rapidamente à saleta onde encontrou a condessa de roupão, o cabelo em desalinho, tendo a chave do quarto no cinto, o rosto animado das mais vivas cores. Estava sentada no divã e parecia refletir. Quem é? Perguntou com mau modo. Ah, é minha mãe, tornou distraído. Sim, minha filha, é tua mãe. A expressão que a senhora de Clermont deu a estas palavras manifestava uma ternura do coração e uma comoção íntima de que seria difícil dar uma ideia sem empregar a palavra santidade. Com efeito, revestira-se tão bem com o sagrado caráter de uma mãe que a filha notou-o e voltou-se para ela num movimento que exprimiu ao mesmo tempo o respeito, a inquietação e o remorso. A marquesa fechou a porta da saleta, onde ninguém podia entrar sem fazer ruído nos quartos precedentes, e assim estava garantida de qualquer indiscrição. Minha filha, disse a marquesa, é meu dever te esclarecer sobre uma das crises mais importantes da nossa vida de mulher, e em que te encontras sem o saberes talvez, mas de que venho falar-te mais como amiga do que como mãe. Casando-te, tornaste-te senhora das tuas ações, que só a teu marido tens de dar conta. Mas fiz-te sempre sentir tão pouco a autoridade materna, foi talvez um erro, e me julgo no direito de fazer com que me ouças, uma vez pelo menos, na grave situação em que deves carecer de conselho. Reflete, Moina, que casaste com um homem de alto valor, de quem podes ser orgulhosa. Que minha mãe, exclamou Moina com desenvoltura e interrompendo. Já sei o que quer me dizer. Vai me pregar por causa do Alfredo. Não adivinharias tão facilmente, Moina? Tornou a marquesa em tom grave, tentando conter as lágrimas. Se não sentisses que... O quê? Disse Moina, quase com altivez. Mas minha mãe, na verdade, Moina, exclamou a senhora de Glemon com grande esforço. É preciso que ouça atentamente o que devo lhe dizer. Estou ouvindo, tornou a condessa, cruzando os braços e afeitando uma impaciente submissão. Permita-me, minha mãe, acrescentou com incrível sangue frio, que chame Paulina a fim de mandá-la. Tocou. Minha querida filha, Paulina não pode ouvir. Mamãe, replicou a condessa muito séria, o que deveria ter parecido extraordinário à mãe. Eu devo... Calou-se, a criada entrava. Paulina,
Vá você mesmo à casa de Baudran saber por que não me mandou ainda o chapéu. Sentou-se e fitou a mãe com atenção. Esta, com o coração oprimido, os olhos enxutos, sentindo naquele momento uma dessas comoções cuja dor só uma mãe pode compreender, tomou a palavra para mostrar à filha o perigo que corria. Mas, ou porque a condessa se achasse melindrada pelas suspeitas que a mãe concedera com respeito ao filho do Marquês de Vandenesse, ou porque fosse tomada de uma dessas loucuras incompreensíveis cujo segredo está na inexperiência de todas as jovens, Moena aproveitou um momento em que a mãe se calara para lhe dizer, rindo forçadamente: Mamãe, só te supunha ciumenta do papai. A estas palavras, a senhora de Glemont cerrou os olhos, curvou a cabeça e soltou um débil suspiro. Lançou um olhar para o céu, como para obedecer ao sentimento invencível que nos faz invocar Deus nas grandes crises da vida. Depois dirigiu à filha os olhos cheios de uma majestade terrível, onde também transparecia a dor mais profunda, e disse com a voz gravemente alterada: Minha filha foi mais implacável com sua mãe do que o homem que ela ofendeu, do que o será Deus, talvez. Não entendi essa frase. A senhora de Glemont levantou-se, mas chegando à porta, voltou-se e apenas viu surpresa nos olhos da filha. Saiu da sala e pôde ir até o jardim, onde as forças a abandonaram. Sentiu dores fortíssimas no coração e caiu sobre um banco. Notou então na areia vestígios muito recentes de passos de homem. Sem dúvida alguma, sua filha estava perdida. Percebeu o motivo da comissão dada a Paulina. Esta ida cruel foi acompanhada de uma revelação mais odiosa ainda. Supôs que o filho do Marquês de Vandenesse destruíra no coração de Moina o respeito que uma filha deve ter por sua mãe. O sofrimento aumentou. Desmaiou insensivelmente e ficou como que adormecida. A jovem condessa achou que a mãe tinha permitido dar-lhe uma repreensão bastante severa e pensou que à noite, com uma carícia ou algumas atenções, far-se-ia a reconciliação. Ouvindo o grito de mulher no jardim, inclinou-se indiferente no momento em que Paulina, que ainda não saíra, gritava por socorro e sustinha a marquesa nos braços. Não assuste minha filha, foram as últimas palavras que pronunciou aquela mãe. Moira viu transportar a mãe, pálida, inanimada, respirando com dificuldade, mas agitando os braços como se quisesse lutar ou falar. Aterrada por este espetáculo, Moira seguiu a mãe, ajudou silenciosamente a deitá-la ao seu leito e a despiu. A sua falta oprimia. Neste supremo momento, conheceu a mãe e já não podia reparar coisa alguma. Quis ficar só com ela. E quando não se achava mais ninguém no quarto, quando sentiu o frio dessa mãe sempre carinhosa para ela, prorrompeu em copioso pranto. Despertada por esse choro, a marquesa pôde ainda olhar para sua querida Moena. Depois, ao ruído dos soluços, que pareciam querer despedaçar aquele seio delicado e oprimido, contemplou a filha, sorrindo. Este sorriso provava à jovem matricida que o coração da mãe é um abismo no fundo do qual se encontra sempre o perdão. Logo que o estado da marquesa foi conhecido, mandaram a jovem um médico, mandaram chamar o médico e os netos da senhora de Glemont. A jovem marquesa e os filhos chegaram ao mesmo tempo que os médicos, formaram uma assembleia bastante imponente, silenciosa, inquieta, a que se reuniram os criados. A jovem marquesa, não ouvindo nenhum ruído, foi bater mansamente à porta do quarto. A este sinal, Moena, despertada sem dúvida da sua dor, abriu bruscamente a porta de par em par, lançou uns olhares desvairados para aquela reunião de família e mostrou-se numa desordem que dizia mais do que as palavras. Ao aspecto daquele vivo remorso, todos emudeceram. Era fácil ver os pés da marquesa hirtos e estendidos convulsivamente no leito de morte. Moina encostou-se à porta, olhou para os parentes e disse com voz cavernosa: Perdi minha mãe. E acabou. Aí aqui no final tem um parágrafo que eu vou ler também, que é sobre o autor.
Sobre o autor. Com apenas 19 anos, Honoré de Balzac, que viveu de 1799 a 1850, né, nascido em Tours, no interior da França, convence a família humilde a sustentá-lo em Paris em busca de se tornar escritor. Depois de ser reprovado em um exame na Faculdade de Direito, Balzac decide abandonar o curso e dedicar-se à literatura com fervor, justo quando o romance de folhetim ganhava força na Europa Ocidental. Dormindo poucas horas por noite e escrevendo intensamente, em 1833, o escritor decide sistematizar sua produção literária no que viria a ser A Comédia Humana, um conjunto de textos, dividido por ele mesmo em três partes: estudos de costumes, estudos filosóficos e estudos analíticos, que reúne diversos personagens usados sistematicamente em várias obras. O recorte do século XIX, feito por Balzac, contém 89 títulos, entre histórias curtas, novelas e romances, como A Mulher de 30 Anos, Eugênia Grandet, Mulher de 30 Anos foi publicado em 32, 1832, Eugênia Grandet em 33, O Pai Goriot em 35, e Ilusões Perdidas, que me parece que foi escrito entre 1836 e 1843. Enfim, aí foi esse o livro.